Caminhe comigo, veja através da névoa antiga, apague as luzes ao redor e deixe o silêncio entrar. Respire fundo, inscreva-se no canal antes de mergulhar nesta história. Prometo que ela acenderá algo em você. Você está diante de um litoral escocês que o tempo parece ter esquecido. As ondas se chocam em pedras negras, a bruma salobra envolve tudo. Não há estradas, apenas trilhas feitas por ventos e histórias. Muito antes de existir algo chamado Inglaterra, essa terra já era habitada por aqueles que acreditavam, falavam com os espíritos, os caledônios. Você sente a presença deles, silhuetas entre árvores, sussurros em cada gota de orvalho. Essas tribos celtas construíram seus lares entre colinas e pântanos, onde apenas a carne mais resistente poderia sobreviver. Sentidos aguçados, pés descalços. Eles conheciam cada pedra, cada sombra da floresta. O território era seu guardião. Então chegou Roma. A grande máquina marchou rumo ao norte. Você ouve o metal dos escudos e o troar dos cascos sobre a lama. Lá vêm as legiões, disciplinadas, blindadas, implacáveis. Sob comando de Agrícola, Roma avançou por Inglaterra e Gales, empurrando seu império cada vez mais para o norte. Mas lá, além do Forth, começava outra realidade. Uma batalha teve lugar em Mons Graupius, por volta de 83 d.C. Agrícola enfrentou Calgacos e dezenas de milhares daquelas tribos livres. Você quase sente o cheiro da carne tostada naquela planície distante. Roma venceu, mas não dominou. O suor escorria nos rostos dos generais enquanto se olhavam em torno de um território ingovernável. Colinas pantanosas, tempestades repentinas, trilhas que pareciam piadas do destino. Agrícola foi chamado de volta a Roma, possivelmente por inveja do imperador Domiciano em relação à sua glória no norte. Sua retirada foi o prego que fechou aquele capítulo. Tudo havia transformado aquela terra em um império de pedra inóspito. O custo para Roma era alto demais. Fortificar, manter tropas, desafiar tempestades, enfrentar guerreiros que nunca davam as costas. Décadas depois, o imperador Septímio Severus tentou reverter o fracasso. Ele trouxe exército, renovou muralhas e marchou pelas terras altas. Mas o território era tão vasto, tão inóspito. Ele combateu pantanais, derrubou árvores, atravessou rios traiçoeiros e ainda assim perdeu mais soldados por exaustão e doença do que por batalha propriamente dita. Conta-se que 50.000 morreram por essas condições. Cansado e doente, Severus teve de retornar para York. O sonho de submeter toda a ilha desapareceu em meio às neblinas e penhascos. Enquanto Roma se recolhia, os caledônios riam em seus fortes de pedra. Ainda assim, você não encontrará nos relatos romanos que aquele foi um fracasso, mas sim uma pausa estratégica. Permaneceu ali uma história que nunca foi completamente escrita sob o pulso imperial. O verdadeiro legado romano acabou se resumindo a muralhas, como Hadrian's Wall ao sul e a efêmera Antonine Wall, mais ao norte, agora fragmentos perdidos sob grama. Em volta, os caledônios seguiram. Outras tribos surgiram. Os Pictos, talvez descendentes dos Vacomagi, vivendo entre símbolos, druidas, cerimônias secretas, nada dominado, tudo preservado. Você quase pode visualizar uma runa esculpida à luz de tochas na pedra. Uma marca de identidade que não se rende à fala latina, mas ecoa por séculos. A cultura resistiu. A terra venceu. E assim permanece. Uma invasão jamais concluída, um poder jamais sedimentado, um território que virou mito. A Escócia foi mais do que um desafio militar. Foi um símbolo eterno do que resiste ao invasor. Ainda hoje, cada broche de pedra, cada rancho esculpido sob neblina conta essa história silenciosa. Como um lembrete. Nem todo poder pode atravessar montanhas, nem toda conquista pode atravessar alma. Esse é o segredo antigo da Caledônia.
Um império que contemplou, ousou, mas não conseguiu moldar uma terra moldada desde as origens, pela neblina, pela resistência, pelo tempo. Imagine o vento frio cortando seu rosto enquanto você atravessa as Highlands. A cada passo, o solo parece esconder ecos de batalhas esquecidas. O silêncio é pesado, como se a própria terra guardasse segredos que Roma jamais conseguiu arrancar. Você enxerga fortes romanos em ruínas, pedras cobertas de musgo, muralhas que outrora foram símbolo de disciplina e ordem. Agora são apenas ossos de um império derrotado pelo tempo e pela natureza. Naquele território inóspito, Roma deixou marcas, sim, mas não raízes. Estradas inacabadas se perdem na mata, fortalezas abandonadas se tornam um abrigo de corvos. Cada construção romana aqui parece deslocada, quase um intruso congelado no tempo. E enquanto os soldados romanos tentavam domar o terreno, os pitos os observavam das colinas. Seus corpos pintados de azul com o misterioso pigmento woad, olhos ardendo na penumbra. Para eles, cada emboscada era mais do que guerra, era ritual. Você os vê em silêncio, espreitando. A floresta é sua muralha, os pântanos são aliados, a neblina é um véu protetor. Roma podia dominar campos abertos, mas não os labirintos de terra e sombra que compunham a Caledônia. Os pictos não se apresentavam para batalhas formais como os romanos desejavam. Não havia linhas organizadas, nem escudos formando muralhas. Havia apenas ataques súbitos, lanças surgindo da neblina, gritos que ecoavam entre as árvores, flechas que pareciam vir do próprio vento. Você sente o pavor de uma legião avançando em formação perfeita, apenas para ser despedaçada por inimigos invisíveis. A ordem romana contra o caos pictórico, mas um caos que conhecia cada palmo da terra. Não era apenas a geografia que Roma combatia, mas também a determinação de um povo que se recusava a se curvar. Para os caledônios, morrer em batalha era um tributo à liberdade. Para Roma, era uma derrota silenciosa. Com o tempo, Roma entendeu que não era apenas a espada que perdia terreno, era também o bolso. O custo de manter exércitos aqui era absurdo. Suprimentos demoravam semanas para chegar. Cada fortificação exigia homens e materiais arrancados de outras fronteiras mais importantes. Enquanto isso, nas fronteiras do Império, problemas surgiam por todos os lados. Tribos germânicas pressionando ao leste, partas ameaçando ao sul. Conquistar a Escócia passou a parecer mais uma vaidade do que uma necessidade. Assim nasceu a famosa Muralha de Adriano. Você caminha ao lado dela, um traço imenso de pedra, separando o mundo civilizado do selvagem. Era mais do que uma defesa, era uma confissão de que Roma aceitava seu limite. Mais tarde, Antonino tentou avançar ainda mais, erguendo uma muralha ao norte. Mas ela não resistiu por muito tempo. Logo foi abandonada, engolida pela própria Escócia. Até hoje, seus fragmentos são como cicatrizes de uma luta perdida. Imagine ser um legionário destacado para esse fim de mundo. Frio constante, chuvas intermináveis, emboscadas sem aviso. O sol mediterrâneo parecia um sonho distante. Muitos adoeceram, outros desertaram. Alguns jamais voltaram. Para os romanos, a Escócia era como uma ferida que não fechava. Um lembrete incômodo de que nem todo poder é absoluto. Um território pequeno em tamanho, mas imenso em resistência. E você, caminhando agora entre essas terras, quase pode ouvir os cânticos dos druidas ecoando pelas colinas. A cada pedra, a cada símbolo talhado, há um grito mudo. Aqui, Roma não venceu. Os povos que viveram aqui transformaram essa resistência em identidade. Não aceitar a dominação se tornou um traço cultural, algo que atravessou séculos. Roma não apenas falhou em conquistar, falhou em apagar. O tempo passou. O império, antes invencível, começou a enfraquecer. Tropas foram chamadas de volta.
As muralhas deixadas para trás se tornaram monumentos de um poder que já não existia. Você se detém diante de uma colina envolta em neblina. Ali, talvez, pictos e romanos tenham se enfrentado em silêncio mortal. Mas a colina permanece, o vento permanece, e os nomes dos vencidos e vencedores se dissolvem no tempo. Essa é a essência do mistério da Escócia Antiga. Uma terra que não apenas resistiu ao maior império da antiguidade, mas também preservou sua alma através dessa resistência. E é aqui que você começa a perceber. Roma conquistou o mundo, mas não conquistou tudo. Há lugares que pertencem apenas àqueles que os conhecem, e nenhum exército pode arrancar isso deles. O tempo avança e Roma começa a ruir. Você acompanha de longe, quase como um espírito pairando sobre os séculos. A capital do império, distante, está cercada de crises, invasões bárbaras, corrupção, guerras internas. Na Caledônia, no entanto, o vento sopra livre. Os pictos, tribos que aterrorizavam as legiões, permanecem donos da noite. Suas marcas estão em pedras talhadas, símbolos enigmáticos que até hoje confundem arqueólogos. Você toca esses entalhes e sente como se fossem portas para um mundo que jamais se revelou por completo. Quando Roma abandona a Britânia, no início do século V, os fortes ficam vazios, as estradas se enchem de mato. Para os povos do norte, é como se um gigante tivesse finalmente caído de joelhos. Mas o vazio deixado pelos romanos abre espaço para novos desafios. Do Mar do Norte, velas se aproximam. São saxões, anglos, jutos, povos germânicos que agora descem sobre a ilha, mudando para sempre o destino da Britânia. E ainda assim, na Escócia, a identidade dos povos locais resiste. Mistura-se, transforma-se, mas não desaparece. O espírito que enfrentou Roma não se deixa apagar. Você observa monges cristãos chegando à região, carregando cruzes e manuscritos, tentando converter tribos indomáveis. O choque entre fé antiga e nova cria um mosaico cultural cheio de tensão e beleza. Mosteiros nascem em terras que antes ecoavam cânticos druidas. E logo esses mosteiros também sentirão o peso das invasões, mas dessa vez não de Roma. Serão os vikings, séculos mais tarde, que incendiarão as igrejas e roubarão relíquias. O eco do primeiro saque em Lindisfarne chega até você, lembrando que a violência não é privilégio de um só império. A Escócia segue como palco de choques entre mundos. Ainda assim, algo permanece. Você percebe que não importa o invasor, seja Roma, seja o norte gelado, a terra escocesa absorve os impactos e se mantém inteira, quase imortal. Hoje, ao caminhar por campos cobertos de névoa, você encontra ruínas romanas lado a lado, com pedras erguidas por mãos pré-históricas. É como se o tempo tivesse escolhido a Escócia para ser um palimpsesto de eras. Os arqueólogos modernos encontram fragmentos de fortalezas, moedas perdidas, armas esquecidas, mas nenhuma prova definitiva de que Roma dominou por completo. Apenas vestígios de uma presença breve, quase forçada. E essa ausência é o que mais impressiona. Como pode o maior império da antiguidade ter fracassado em um território tão pequeno? A resposta talvez esteja diante de seus olhos. Na geografia indomável, no clima hostil, na coragem dos povos locais. E, acima de tudo, no fato de que nem sempre a conquista vale o preço. Roma calculava suas vitórias não apenas em sangue, mas em recursos. E quando percebeu que a Escócia exigiria ambos em excesso, decidiu recuar. Não foi uma derrota declarada, mas foi, sem dúvida, uma desistência. Você se dá conta de que essa é uma das maiores ironias da história. Roma construiu muralhas não para proteger o que conquistou, mas para se proteger do que não conseguiu dominar. A muralha de Adriano, ainda hoje, corta a paisagem inglesa como um fantasma de pedra. Milhares de turistas a percorrem sem perceber que estão caminhando sobre a linha do limite de Roma.
cada pedra ali é um sussurro do passado. Aqui Roma parou. E cada ruína ao norte é um lembrete silencioso de que alguns povos preferem desaparecer a se submeter. Ao fim da sua jornada, você contempla o mar da Escócia. O vento frio sopra como um cântico antigo. Os ecos de batalha se dissolvem na neblina. E você entende. Esta é a terra que Roma não conquistou, porque ela jamais pertenceu a ninguém além de si mesma. Os Pictos desapareceram como povo, mas sua essência vive na cultura escocesa, na teimosia, na resistência, na identidade de um povo que sempre se recusou a dobrar o joelho facilmente. E ao sair dessa viagem, uma pergunta ecoa em sua mente. Talvez a verdadeira vitória não seja conquistar terras, mas preservar a alma. E a Escócia antiga é o exemplo vivo desse mistério.